Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 14 de novembro, e estamos introduzindo a lição de número 8 do nosso trimestre, cujo tema será Educação e Redenção. Muito obrigado por escolher estudar a lição da Escola Sabatina junto conosco. Todos os dias a gente prepara um vídeo especial para poder te ajudar a crescer no conhecimento da palavra. E isso nos traz realmente grande alegria. Quero apenas te pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas e se unam a nós dentro do estudo da lição da Escola Sabatina. Ao mesmo tempo, não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações todos os dias quando a gente colocar vídeo novo aqui no canal. Quando o assunto é redenção, nós não podemos trabalhar esse tema sem antes analisar um pouco daquilo que é a maneira como o Senhor Deus criou todas as coisas e também, é claro, de quem Deus é e quem nós somos. A humanidade foi criada por Deus de uma maneira perfeita. Gênesis capítulo 1 vai dizer que depois que Deus criou tudo, ele diz: eis que tudo era muito bom. O Senhor Deus olha para a sua criação e percebe a perfeição que ali estava. Se nós dermos uma olhada superficial para a história da humanidade, nós podemos chegar a uma conclusão equivocada a respeito da chegada da rebelião aqui no planeta, achando que Deus foi apanhado de surpresa em relação àquilo que estava acontecendo aqui. Deus é o criador de tudo, inclusive da noção de tempo que temos. Passado, presente e futuro são criação de Deus. E como ele está acima dessa noção de tempo, a Bíblia simplesmente o chama de eterno, aquele que não tem começo e nem fim. Ou seja, Deus não está sujeitado, ele não foi sujeitado àquilo que foi a sua criação, o tempo, passado, presente e futuro. Ele é quem dirige todas as coisas. Então, para ele, passado, presente e futuro são uma coisa só. O que sabemos a respeito do Senhor Deus também é de que, como ele é soberano, ele é o todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, nada pega a Deus de surpresa. Absolutamente nada. E a rebelião também não pegou o Senhor Deus de surpresa. Algumas pessoas simplesmente se perguntam, mas se Deus sabia que o pecado chegaria aqui no planeta, por que ele criou o planeta? Por que ele criou Adão e Eva? Por que ele criou aquele querubim que acabou se rebelando contra o seu governo? Existem algumas coisas que só compreenderemos na eternidade, mas existe algo que nós podemos compreender a respeito disso. Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o que significa que antes que o pecado surgisse, o Senhor Deus já tinha se precavido em relação à rebelião e havia criado uma oportunidade de salvação para aqueles que acabassem sendo envolvidos dentro da grande rebelião. Então, o Senhor Deus, ele conhecia, ele sabia de todas as coisas, já sabia que o pecado teria lugar, mas isso não fez com que ele se privasse de criar a humanidade. Muito provavelmente, conhecendo tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro, ele deve ter analisado custos e benefícios e percebeu que, apesar da humanidade passar por um hiato de pecado, com a solução provida por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o resultado final seria muito positivo. Então valeria a pena criar o ser humano, mesmo sabendo que ele passaria por uma situação de pecado e que isso traria tanto sofrimento ao próprio Deus, Criador do céu e da terra. Porque quem teve que pagar o preço pelo pecado da humanidade foi Deus, e não o próprio ser humano. O ser humano sofre como consequência da entrada do pecado aqui no planeta, mas quem teve que pagar o custo altíssimo pela desobediência, pela rebelião, foi o próprio Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos exatamente isso. Deus não foi apanhado de surpresa e antes que o pecado surgisse, ele já tinha criado um plano, o plano da redenção. É claro, nós estamos explicando isso dentro de uma mentalidade muito pequena como é a nossa. Na eternidade, nós teremos a possibilidade de poder desdobrar esses temas e talvez ter uma compreensão muito mais alargada de algo que hoje, com certeza, só estamos arranhando a superfície. Mas como um iceberg que aparece apenas ali a pontinha dele para fora da água, existe uma verdadeira montanha para baixo da linha da água que a gente não consegue visualizar, assim também
é a ideia do plano da redenção, da soberania de Deus. Nós passaremos a eternidade estudando temas como esses e nunca conseguiremos esgotar. Então, eu não pretendo esgotar o tema aqui hoje. Quero apenas que você compreenda que quando o assunto é redenção, a redenção ela foi preparada antes da chegada do pecado, porque Deus não é apanhado de surpresa. É por isso que o Senhor Deus chega ao ponto de poder escrever coisas. Quando você olha para o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, você percebe que Deus se dá ao trabalho de poder descrever o que vai acontecer no futuro antes mesmo que o futuro aconteça. Não que ele esteja determinando que as coisas aconteçam assim. Não. É como ele está acima do tempo, ele é capaz de ver o fim antes que ele aconteça. E ele já vai contar para a gente como é que a história termina. O lago que arde com fogo e enxofre vai ser aceso, lá dentro vai ser lançado o dragão, a velha serpente chamada Diabo e Satanás, juntamente com a besta, o falso profeta, juntamente com todos os seus demônios, e o pecado vai ser completamente exterminado. E o mesmo fogo que vai destruir o pecado, ele vai purificar a terra. E então o Senhor Deus criará novos céus e nova terra, no qual habita a justiça. Portanto, quando olhamos para a Bíblia, percebemos que a rebelião não pegou Deus de surpresa. Mas quando o assunto continua sendo ainda a redenção, precisamos compreender que a Bíblia ela foi escrita, ou ela nos foi dada, para que possamos compreender quais os passos da redenção que estão acontecendo no presente momento e o que é que o Senhor Deus espera que nós façamos, usando o nosso livre-arbítrio, para que a redenção seja efetivada na nossa vida. E em todas as épocas, em todos os tempos, a redenção esteve sendo executada por Deus. Antes da chegada de Cristo, depois da chegada de Cristo e ao mesmo tempo antes do retorno do Senhor Jesus Cristo a essa terra em poder e grande glória. A redenção, o plano da redenção, ele foi colocado em andamento exatamente no momento em que o pecado aqui entrou no nosso planeta, e ele só sairá de cena, só será aposentado no momento em que ele alcançar o seu completo cumprimento, quando o pecado for completamente destruído e o Senhor Deus criar os novos céus e a nova terra. A Bíblia, ela apenas nos dá a educação necessária, nos aponta o conteúdo necessário dentro do processo de educação que o Senhor Deus tem feito com a humanidade, para que nós compreendamos quem nós somos, pecadores destinados à morte eterna. Ok? Quem Deus é? Um Deus criador do céu e da terra, mas é também redentor. Um Deus que age através da graça. E através da graça de Deus, nós pecadores condenados à morte eterna, podemos alcançar salvação e vida eterna. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é a maneira como o Senhor Deus nos salva. A fé é a nossa reação à salvação oferecida por Deus. Até para podermos ter fé, nós dependemos de Deus. Lembra-se daquele pai que foi levar o filho para ser curado por Jesus e os discípulos fizeram de tudo para tentar curá-lo e não conseguiram? Quando Jesus chega, o pai vem até Jesus e diz: eu trouxe meu filho para os seus discípulos poderem curar, mas eles não puderam fazer nada. E Jesus olha para ele e diz: você crê que eu posso? E ele diz: se tu podes. E Jesus diz: se tu podes, você crê que eu posso? E ele diz: me ajuda na minha falta de fé. Até para podermos ter fé na obra de redenção de Deus, nós dependemos de Deus. Portanto, é Ele quem coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Nessa semana nós vamos ter a possibilidade de poder compreender um pouco melhor como é que isso acontece na experiência humana. Por exemplo, amanhã, domingo, dia 15 de novembro, nós teremos a possibilidade de poder estudar um tema que será a imagem de Deus. Segunda-feira, Jesus como professor. Terça-feira, Moisés e os profetas. Quarta-feira, homens e mulheres sábios. Quinta-feira, educação na igreja primitiva. E na sexta-feira, faremos um estudo adicional daquilo que será o nosso tema da semana. Eu gostaria de orar nesse momento pedindo ao Senhor Deus para que nos ajudasse nessa semana a entender como a redenção precisa ser efetuada na nossa vida. Ora comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e obrigado porque nela descobrimos que o Senhor tem planos para cada um de nós. Ajuda-nos a podermos vivê-los, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?